Olá pessoal, estamos aqui com mais um novo episódio do nosso PodDoc, nosso 33º episódio do nosso podcast, aquele podcast onde saúde e conhecimento sempre caminham juntos. Hoje nós temos uma convidada mais do que especial que já vou introduzir para vocês. Não podemos esquecer de falar dos nossos colaboradores, a Reviscom que está aí conosco já há um bom tempo. Você que tem dor articular, as famosas ites, né? Tendinite, epicondilite, bursite, essas dores que tanto atrapalham a vida da gente. Hoje nós vamos falar sobre medicina do estilo de vida. Então você que tem dor, venha conhecer os produtos da Reviscom. Vocês que me seguem sabem que eu utilizo esses produtos. Os meus pacientes, então é um produto que eu recomendo para vocês. Não deixem de conhecer os produtos da Reviscom. Hoje nós vamos falar um pouco sobre saúde do coração, né? Coração que é objeto de tanta coisa na nossa vida e o quanto que ela está profundamente conectada com nossos hábitos, né? Escolhas e principalmente nosso estilo de vida. E hoje aqui eu estou recebendo uma grande convidada, que é a doutora Natália Camarão. Vou apresentá-la, ela é médica cardiologista pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mestre em Ciências da Saúde pela UFMT, formação em Medicina do Estilo de Vida pela MEV Brasil, docente da UNIC, coordenadora médica da Cardiocare. Seja bem-vinda, Natália. Obrigada. Prazer enorme te receber aqui, viu? Pelo convite aí, pela honra de estar aqui falando um pouquinho dessa apaixonante e total conexão entre a fisiatria e a cardiologia e a medicina estilo de vida. A gente Cara, eu acho que nós vamos bater um papo bem legal e eu acho que sua ideia foi brilhante e eu gostaria que você compartilhasse isso com o nosso público. Mas primeiro eu queria saber um pouquinho da sua trajetória na medicina. Como é que isso começou? Como é que despertou? Você tem parentes, familiares médicos? Como é que foi esse despertar para a medicina? O meu despertar para a medicina foi aquele sonho de menina. Sim. Muitas você vezes, é daqui? Sou de Cuiabá. Uhum. Muitas vezes suplantado pelas questões, né, da vida, por questões sociais, financeiras. E aí eu fui primeiro para uma tentativa de uma formação, fiz um tempo aí a outra faculdade na UFMT. De quê? De biologia. Bacana, eu fiz fisioterapia primeiro. Sério, eu não concluí porque no caminho consegui uma bolsa para cursar medicina. Eu vou te interrompendo aqui. Não, você acha que isso foi um propósito na sua vida? Olha, Tava meio que olhando para trás, sim porque né? não deveria ser, sabe? Quando aquilo não era improvável de onde eu estava acontecer tudo aquilo. Uhum. E hoje eu vejo que realmente é uma missão, um propósito e algo que estava preparado para você, né? Lógico que eu acredito muito na questão de Deus, das questões acima do que a gente entende, então lógico que eu vou colocar o caminho também preparado por Deus. Né? Sim, com certeza. Então aí eu fui, né, e entrei de cabeça. E engraçado essa questão da vocação, quando você não está naquele posicionamento do que você quer, você é outra pessoa naquele ambiente. Eu era uma pessoa totalmente perdida no ambiente da biologia. Na medicina eu me achei. Caramba, que legal. E tanto é que eu acho que com meus colegas que talvez foram lá, colegas da biologia, falaram na Natália, eu falei, sim, a Natália, porque eu fui outra aluna enquanto na faculdade de medicina. E quando eu comecei a formação, né, da médica, e eu achei... Que ano foi isso? Isso foi em 2007. 2007. 2007. E aí eu comecei a olhar para algumas áreas, pediatria, infecto. Isso é sempre legal. Todos os convidados que eu trago aqui, eu falo assim, vem cá, você sempre quis fazer essa especialidade? Aí você pega aquele cara, vou dar um exemplo, você conhece seu colega, o Danilo, hemodinamicista, cardio. Sim. Uhum. Ele falou para mim que no começo ele queria ser pediatra. Eu falei, cara, você não combina com a pediatria. Legal isso, né? Isso tem muito a ver com a maturidade também, né? Maturidade. E aí eu fui entrando nesse caminho e olhei... antes do internato, eu comecei a já descartar a pediatria pela questão emocional. Eu me envolvo muito com criança, não tenho emocional para criança. Para o adulto eu consigo ser mais, né, manter ali uma técnica nos momentos que são tem um celular exclusivo para as mães, nem pensar, né? Eu ia surtar com isso. Não, a própria doença, a criança me anseia demais, eu fico ansiosa com as
demandas infantis. Eu falo pelos meus filhos. Qualquer coisa já tô... Coitada da pediatra do meu filho, né? Um beijo pra ela. Por ela me aguentar. Mas aí eu não descartei infecto por questões mercadológicas também. Vi que não ia conseguir exercer algumas coisas que eu gosto de procedimento. Também não fiz. E aí eu fui para anestésio, dentro do centro cirúrgico, quase infartei lá. Falei, não consigo. A cardiologia une os mundos, assim, sabe? Natália, assim, nós não entramos no assunto, mas você que mexe com medicina do estilo de vida, não teria nada a ver você fazendo anestésio dentro de um bloco, né? Olha como é que são as coisas, nada né? A ver, assim, lógico que a gente, às vezes, tenta se moldar, mas fica tudo mais pesado, Exatamente. né? Então, aí eu fui para a área da cardiologia porque eu vi nos procedimentos, eu vi na atuação dentro de UTI, de hospital, de urgência, uma coisa mais dinâmica, né? Sim, eu não precisava ficar parada ali dentro ali de algum lugar. Então, aí eu fui a fominha, né? Comecei a acompanhar na residência de clínica, acompanhava cardio, roubava os procedimentos das residências. Eu escondia os pacientes para passar marca-passo. Quando elas assustavam, estava eu lá. E a gente sabe que tem uma hierarquia, fazia essas coisas. Nossa, eu me lembro no meu R1, eu era burro de carga dos R2, e o R2 não deixava nem pôr a mão nos pacientes. Não, a gente ficava no pronto atendimento, chegava o marca-passo, falei, o quê? Eu vou ligar para a presidente da cardio, negativo, vou passar isso aqui. E eu que vou fazer. E aí fazia, uma vez eu fui pega no flagra, assim, foi muito engraçada a cena. Eu lá com o introdutor. Chegou a R+. Então, é que ele tava mal aqui, não dava para esperar. Não dá, o telefone não funcionou. Gente, então era essa pessoa, a fominha, realmente. Eu peço perdão para quem eu papei os procedimentos, depois fui para cardiologia e não saí dali. E realmente eu não me vejo dentro da medicina. Aí você fez a residência? Fiz residência, depois fiz estágio de eco, lá no Hospital Geral. Depois eu fiz o mestrado e fiz algumas formações, né? Fiz outras pós-graduações, por exemplo, terapia intensiva no Einstein, fiz uma formação que era específica para atuar na docência no ambiente do SUS, pelo Sírio. E aí depois eu fui depois já atuando, né, eu vi que eu poderia dar mais de mim, assim, em relação às minhas dores, que eram esses pacientes que vinham muito crônicos, graves e sem resoluções, né, efetivas, a medicina do estilo de vida. Pois esse é o meu outro assunto. Como é que apareceu essa medicina do estilo de vida para você? Quando é que você teve esse Eu penso que eu sempre fui da medicina do estilo de vida e não entendia que era uma ciência coisa, ali, né? Porque eu tive uma experiência com a minha mãe, de oncológica, e um livro me chamou a atenção, que era o Anticâncer. Esse livro me falava de um médico que foi descobrir um câncer e ele queria saber o que mais, além da medicação, ele poderia fazer. Então, ninguém sabia responder essas questões para ele. Ele mesmo foi pesquisar, ele viu alguns alimentos que poderiam ajudar. Lógico que nada, não foi questão de curar, de substituir, mas coadjuvantes ali no tratamento. E aí ele vai escrevendo cada coisa. Conexões sociais, exercício físico, alimentação, essa questão dos ultraprocessados, etc. E aí eu falei, nossa, isso aqui é sensacional. E esse livro traz vários embasamentos para a gente fazer isso aí. Fiz com a minha mãe, ela passou o período da quimio, da rádio muito bem, ela não teve aquelas intercorrências de neutropenia, essas coisas assim que tem. Muito porque eu foquei muito na alimentação, ela fazia atividade física, fiquei ali do lado dela. E aí eu me apaixonei, assim, comecei a ler algumas coisas sobre isso. E aí eu descobri, através de um colega, que existia essa formação. Que começou lá nos Estados Unidos e bem robusta, né? Uma ciência num campo que pesquisa a ciência do comportamento para você atuar nas doenças crônicas com prevenção, controle e, em alguns casos, até remissão, né? Como a gente tem trabalho em diabetes e com medicina do estilo de vida com remissão da diabetes. E aí eu falei, vou atrás. Aí eu consegui um grupo que eu fiz a formação. Isso foi quando? Isso já tem 1 ano e meio, quase 2 anos. Que legal, hein? E é um olhar que muitos dos colegas seus de especialidade não tem, né? É uma especialidade que ela, por ser tão requisitada, é muito Fica muito focado na doença em si, né? E exige algumas escolhas profissionais, Fabiano. Não posso deixar de falar que eu tive que fazer escolhas profissionais para lá. Então, eu vou ter que atender assim, porque eu não consigo atender em 15 minutos um paciente. Então, eu tenho que
ver os pilares dele, como que tá, isso demanda Esse paciente demanda tempo, né? tempo. É muito parecido com a minha área. Isso, eu acho que eu nem estava falando para você no off aí, que eu achei interessantíssimo o trabalho e a gente tem muito de troca, né, nesse contexto. Eu bato sempre na tecla, Natália, que o paciente é um ser biopsicossocial. Toda pessoa, ela tem a parte social dela, ela tem a parte física dela. E como a gente lida com muitos pacientes com sequelas, eu via isso no meu dia a dia na minha residência. Poxa, o cara mora lá no Cafundó do Juda. Como é que eu vou dar uma cadeira de roda elétrica para ele se ele não tem nem asfalto, está no barro? Pois é. E a gente não pensa, a gente pensa na doença, e não é isso. O ser humano, ele tem outras coisas por trás. Então, essa parte da medicina, do estilo de vida, para a cardiologia, eu acho fundamental. Porque, assim, você há de concordar comigo, os cardiologistas, a maioria, eles batem na tecla. Não fuma, controla o diabetes, mas ele não tem aquele staff ou não trabalha com o seu paciente, o estilo de vida. Cara, que atividade física que você gosta? Que coisa que você pode fazer que combina bem com você? Que alimentos que você tentar adaptar a isso e ter um diálogo, uma proximidade maior com esse paciente, né? Que eu acho que isso é o que você faz muito bem. Sim, e exige um repertório, querendo ou não, né? Sim. Eu achava que eu sabia MEV. Uma vez A gente não sabe, né? Uma vez até a gente entrou numa discussão, tipo, MEV é medicina. Não é. Não é. Existe todo um campo de ciência mesmo, que lá fora até já tem como especialidade, em alguns casos eles têm até pensado em residência disso, porque assim, não é... Quem dera fosse medicina, né? A gente estaria muito bem de médico. Mas você orientar um paciente na cessação do tabagismo exige um repertório de como funciona o cérebro de um paciente tabagista. As associações que eles fazem, como a gente faz para avaliar o grau de dependência, existem escalas para isso. Existe uma técnica de você introduzir a medicação. Às vezes você tem que fazer um trabalho de psicoterapia. Psicoterapia primeiro. Exato, entendeu? Você Tem que ver o grau de contemplação dele. E sabe o que eu acho? E você vai concordar comigo. Antigamente, como é que era, assim, antes de você conhecer a medicina do estilo de vida, como que era a postura sua perante esse paciente, por exemplo, fumante, que você exemplificou? Você precisa parar de fumar. Aí você ia lá, prescreveria um ABUP ou um adesivo, né? E mandava o cara se virar com isso. E não é isso. Você está vendo um outro campo por trás, que é a medicina do estilo de vida, que tem todas essas conexões por trás que, se você não trabalhar, o cara não vai melhorar. E assim, isso me fez pensar em toda a minha carreira enquanto médica, em tudo que eu queria projetar isso enquanto legado também do meu consultório, dos meus pacientes, e inevitavelmente realmente requer escolhas de profissionais um pouco diferentes do convencional. Sim. A gente às vezes tem que pagar um preço, mas um preço que vale a pena no longo prazo. Sim. E vem cá, o que você tirou de aprendizado disso, dessa medicina mais hospitalar, intensiva, dessa diferença com abordagem um pouco mais preventiva, né? O que você teve de aprendizado nisso aí? Eu atuei realmente em UTI, fiquei muitos anos trabalhando em UTI. Que negócio engessado, aquele estresse danado. Né? Até em urgência também atuei, em cenário ambulatorial, enfermaria, tudo. E o que eu acho que, assim, uma coisa que me deixou, uma lição que eu tiro é a satisfação de um paciente. Você está lá, um paciente com infarto, você consegue evoluir, fazer uma análise emergencial rápida e que salva a vida daquele paciente, é gratificante. Perfeito. Mas a questão da prevenção, ela consegue me dar isso mais do que gratificação pontual, mas uma satisfação e uma meta e um objetivo enquanto carreira, sabe? Uma missão, praticamente. Olha, eu quero agir ali na prevenção para evitar esse paciente estar aqui, como eu já estou vendo. Porque aí depois instalado, né? O dano, né? Sim. E como é que você vê o perfil do brasileiro? Você acha que hoje eles estão tendo uma visão um pouco mais preventiva do que... se acontecer um problema lá na frente, eu vou para o hospital. Eu acho que está tendo um pouco mais dessa questão de procurar o profissional para evitar o problema, né? A gente está num ponto assim onde o mercado wellness, ele está bem em evidência. Está em evidência e que, dependendo de figuras, eu falo assim, não vou ser pretensiosa de falar figuras como você, eu, mas assim, querendo ou não, figuras como nós, Sim. que
falamos na rede social de forma séria e focada em ciência, Conteúdo em conteúdo certo, né? certo, a gente vai direcionar para onde vai. Sim. Porque uma coisa é o wellness todo de Estético. condutas que não são muito validadas. Sim. E uma coisa é o wellness do bem-estar, da questão dos hábitos, físico, do longo mental. prazo, entendeu? Então, sim, o mercado o brasileiro está olhando mais para a sua saúde, mas o direcionamento quem vai dar muitas vezes somos nós enquanto autoridades de saúde. Sim. Sabe? Porque aí eu acho que é interessante a gente falar dessa vertente. Porque hoje o que as pessoas fazem? Canetas emagrecedoras. Sempre é o meio mais fácil. Meio mais fácil. Isso ela é pensar na saúde? Até que é. Sim, mas de que certa forma é sim, né? sustentável. Não adianta você fazer. Você falou um exemplo claro, usar a caneta, mas eu saio daqui e vou para um rodízio comer. Né? Ou às vezes assim, atividade. Não se mover. A pessoa vai emagrecer, mas vai emagrecer doente. Não critico que a pessoa procure isso. Às vezes, alguns casos precisa inicialmente, porque tem algumas coisas, mas ela precisa pensar no longo prazo. E o nosso cérebro não é preparado para o longo prazo, né? Não. A gente quer, nós somos a nação dopamina, né? Tem até um livro disso. A gente, eu quero o resultado ali. Não, esse negócio da medicina do estilo de vida é tão... E a medicina vai mudando tanto, né? Hoje, para você ver, né? Me recordo no começo das minhas intervenções como fisiatra, muito focado na lesão do paciente. E hoje, na nossa área, a gente trabalha muito com um negócio que chama-se preparo do solo, que é o quê? É corrigir aquela meta-inflamação do paciente. Senão, o problema inflamatório que ele tem, vamos dar um exemplo, um problema no ombro, não vai melhorar. Então, por exemplo, se o cara tiver com o intestino inflamado, não estiver fazendo atividade física, não tiver com bons parâmetros metabólicos, esquece, você pode pôr morfina na água dele que o problema inflamatório ali melhora momentâneo, mas vai voltar. E essa visão um pouco mais ampla do processo fez total diferença na melhora dos meus pacientes. Bacana. Não, é fenomenal essa questão da medicina de vida. E é mais sustentável, né? Você vê uma resolutividade, dá uma satisfação pessoal também. Né? E me dá um exemplo aí de um paciente seu na prática, dessa mudança do estilo, assim, que o cara teve aquela mudança real do problema dele. Assim, tem alguns, mas assim, uns casos bem bacanas, chama atenção, né? Que foi um paciente que chegou já com um quadro metabólico bem alterado, assim, tudo com os índices bem elevados. Triglicéridos aumentados, glicemia, colesterol, PCR ultrassensível, inflamado até na tampa, sim, né? Aquele paciente que você vê, isso aqui vai ficar ruim. E aí a gente fez um trabalho assim, primeiro de conexão, que não tem como você... Você tem que criar um vínculo. Exatamente, ali, né? porque nem te vi, já você está querendo mudar toda a minha vida. Então a gente fez esse trabalho, a gente conectou e aí desmistifiquei algumas questões que vinha de ideias de saúde. Mas se eu fazer isso... Não é bem assim, expliquei, porque você tem que explicar esse paciente. E era um paciente de nível cultural, às vezes, um pouco mais... que você tinha que ajustar o discurso para ele entender. Sim. E foi muito legal, porque aí depois de um tempo eu pedi, assim, para ele me dar um feedback, porque acabou que o paciente é do interior, e ele mandava o prato dele, assim, com escolhas bem mais conscientes do que o que ele vinha fazendo. Sim. Porque ele tinha um preconceito com nutricionista, com não sei o quê, porque davam coisas irreais para ele, né, da rotina dele. Queria que ele granola, comece alface todo dia. Exato, e sabe aquele que vai do ponto do 8 ao 80? Sim. E para esses pacientes a gente usa muito método de SMART, né, que são específicas, mensuráveis, Sim. retornáveis. Então você consegue dar pequenas ações e retornar isso em tempos pequenos para que ele vai tendo repertório para ir depois tomando decisões. Então eu falava, olha, como que é a sua comida aí no dia a dia? Ele falava, então vamos escolher. Você pode isso, aquilo? Então vamos fazer isso por hora. Não é uma coisa assim, absurda, mas pequenas escolhas ao longo do tempo vai somando e dando lá grandes diferenças. E aí e a soma de bons hábitos, ela puxa o outro. Então ele viu-se ali com uma melhora ali da sua alimentação e ele já ficou meio que motivado a fazer atividade física, começou a caminhar, ele já se sentiu bem, já dormiu melhor. Nossa, então, vai melhorando demais. Exato, né? mas é um trabalho a longo prazo. Não adianta falar que daqui a um mês ele vai estar magro, etc. Não, a gente trabalha, mas trabalha de uma constância, né? De metas mais específicas
e aos poucos ele vai somando. Então esse caso foi muito legal porque uma paciente estava na roça, pra você ter noção. Entendi. E ele já foi entendendo como que ele podia tomar e vem cá, melhores. pelo que eu vi, desde que introduziu você, isso a gente está falando de 1 ano e meio, né, que você fez a especialidade dos estudos em medicina do estilo de vida. Mas esse paciente, por incrível que pareça, um pouco tempo atrás, que eu já tinha assim, eu nunca consegui fazer menos que, né? Como é que mudou a sua rotina diária de consultório? Porque o seu consultório hoje deve ser outro, sua abordagem com esse paciente é outra. Cardiologia é aquilo, ó, eletro, tal, exame, vê, tá tudo bem, tal, toma esse antihipertensivo, é muito dinâmico. Sim. E esse paciente agora com essa nova visão sua, com esse novo olhar, é aquilo que você falou, 15 minutos esquece, não dá para você ver, pelo menos 1 hora, 1 hora e meia. Sim. Como é que foi essa mudança na sua rotina? Por exemplo, até em precificação, né? Sim. Aqui tem muito aluno que nos assiste, é importante esse depoimento. Sim. Como é que foi falou, eu preciso mudar o eixo, e meus valores também vão ter que mudar, porque antes eu atendia 10 num período com 15 minutos, hoje eu tenho que atender 3, 4, 5 com um período maior. Conta um pouquinho desse processo pra gente. Então, esse processo, na verdade, foi mais de mentalidade, e de começar a falar, não tem como. Porque o que acontece? Quando a gente forma, a gente tem aquela forma de atender, né? Meio que a gente entende que é o padrão. E a gente sai meio disso e fica... né, olhando os seus pares. E primeira coisa que eu fiz é não olhar os meus pares. Próximos, né? muito próximo. Olhei fora do mercado daqui. E aí eu comecei a ver pessoas, figuras que tinham uma conexão muito grande com o paciente, como que elas faziam no consultório. Peguei alguns cases de alguns colegas de fora. Meus alunos que me assistem aqui, escutem isso, que é o que eu falo para vocês nas nossas conversas. Assim... E aí eu falei, bom, eu vou ter que tomar algumas decisões. Não foram uma coisa de um mês para o outro, Sim. mas foram sequências entre escolher esse vínculo aqui não faz mais sentido para mim, atender convênio aqui não é mais possível. E sobre atender do tempo necessário, eu nunca fui de tocar ficha, aí que tá. Eu nunca consegui. Até isso já não fazia parte de você, né? Não, assim, o menor tempo que eu conseguia em um serviço que eu tinha bem no começo da minha carreira era 20, 30 minutos. Eu sempre tinha que começar cedo para poder compensar o tempo que eles pediam, né? Sabe? Então eu falei, cara, isso já não fazia sentido mesmo para mim. Então agora é só eu virar a chavinha, ver esses cases e aí eu comecei a precificar. E entendi que muita gente ia embora por conta de questões que talvez não conseguiriam manter aquele valor e muita gente ia ficar, porque via valor em mim. E do conteúdo que você propõe ali, né? Aí eu falei, mas é o do jogo. E tanto é que eu fui bem sincera e sou com meus pacientes. Não importa se você, às vezes, não quer continuar assim, porque tem uma estrutura de convênio e a gente sabe das nossas demandas pessoais. E eu falei, olha, se você quiser, a gente passa por uma última consulta para fazer um relatório geral do que eu fiz até aqui com você, para algum profissional te acompanhar. Não é problema nenhum nisso. Lógico, de forma alguma. Mas eu como profissional, eu também tenho a minha metodologia, demanda, Sim. questão de mercadológica. Lógico. Então eu fiz essa transição e me surpreendi, sabe? Satisfatoriamente, né? Nossa, muito assim. E creio também que você ganhou qualidade de vida, né? Qualidade de vida. Menos estresse, poder dedicar mais tempo àquele paciente, né? Eu acho que isso é muito legal. Eu agi assim. Eu parei de ter aquela correria. Hoje eu atendo mais horários, mas menos pacientes. E precifiquei de um valor diferente. E o êxito é enorme. Meu consultório, graças a Deus, vai muito bem. Quando você começa a ter uma consulta que vira um commodity, isso é meio complicado em medicina, né? A gente tem que realmente valorizar todo o nosso eixo aí de trabalho. Isso não é questão de ser, como que fala, que o pessoal fala, a palavra mercenário, nem nada. Se você hoje for pegar, eu coloco um paralelo com profissionais que às vezes vão na tua casa. Se você pede para alguém ver uma geladeira da tua casa, ele não vai ir lá só ver, ele vai cobrar pelo tempo que ele foi lá. Exatamente. A gente tem essa mania de, peraí, vou ver um examezinho, vou não sei o quê, e tudo isso tem uma responsabilidade enorme por trás. Então, nós, como profissionais, a gente tem que saber o serviço que a gente entrega e ver o nosso valor. Não é valor de mercado, é valor enquanto valorização para o paciente. Porque o mesmo paciente que muitas vezes ia na minha clínica
pagar R$100, desculpa, eu vou ter que falar valores Sim. aqui, né, mais ou menos de mercado, né, Sim. de convênio, 100, 120. Sim. A minha consulta, ele paga 30 mil na plástica. Não que não seja importante ali por Sim. questões de autoestima. Mas e tudo que você entrega, estudou, isso, tudo que você vai entregar para ela. A entender essa questão, esse jogo. Não, na minha especialidade, eu deparo com isso muito também, né? Às vezes, valores que os pacientes questionam, tudo, mas aí você vai ver, né? Aí eu tenho que falar, olha, você está vendo essa máquina aqui, esse ultrassom? Se eu pedisse para você ir lá fazer fora, voltar, trazer o exame para daqui, às vezes conseguir vaga para daqui uma semana aqui, você já vai ter, tem isso aqui. O valor dessa máquina é mais ou menos isso. Você já está agregado na sua consulta e por aí vai. Mas é uma transição difícil, mas que você recomenda para todo profissional, né? Todo profissional, estudar o mercado. Acho que assim, a gente não é ensinado a isso na medicina. Você deve falar isso para os seus alunos, Sim. porque você teve uma trajetória que foi através de, não sei se você foi daquele que aprendeu fazendo ou você já tinha uma visão melhor, coisa que a gente não tem. Não, a gente aprende muito tomando porrada, Exato, né? Exatamente, com frustrações, né? E acerta. Mesma coisa, medicina, muitas colegas aí, seus alunos, meus alunos que estão nos assistindo, pensam que é aquele mar de rosas, mas a gente entra no mercado, nós somos, querendo ou não, profissionais ali que tenham o chapéu assistência, mas também temos o chapéu administrativo. Sim. Temos que tomar decisões que vão viabilizar o nosso negócio. E outra coisa que vem acontecendo também no mercado, que eu vejo, a questão de cada vez mais terem mais médicos, a classe está perdendo mais valor, né? Então, quem está buscando esse caminho de outras formas de ver a medicina, estão tendo mais sucesso. De formação boa, de ver o que os melhores profissionais na sua especialidade estão fazendo e replicar isso no seu dia a dia. É isso que eu passo para meus alunos. Procurem fazer uma boa residência, procurem ver onde os melhores profissionais, o que eles fazem para você estar seguindo o mesmo caminho. E se você ficar nessa, pegar e querer trabalhar e ficar refém do seu trabalho, de tocar ficha, plantão, você vai se ferrar na sua carreira. Bom, vamos mudar um pouquinho o assunto, vamos falar um pouquinho sobre estresse, né? O estresse, ele impacta muito na vida cardíaca das pessoas, né? Inclusive até de nós médicos, né? A gente falou um pouquinho agora de qualidade de vida, agora vamos falar um pouquinho também do quanto a rotina pesada de trabalho nos impacta, né? Explica um pouquinho para o nosso público aí como que esse estresse impacta no coração do paciente. Bom, o estresse é um estado até inflamatório, né? Sim, aumenta cortisol. Aumenta tudo, libera adrenalina, catecolaminas ali, libera interleucinas, assim, coisas pró-inflamatórias. E isso faz com que isso pode até lesar o endotélio, né? E você vivendo num estresse crônico é algo assim que meta-inflamação impacta pura. demais na sua saúde. Tanto é que tem estudos falando que pacientes que vivem em estresse crônico, ele tem 20 vezes mais chance de ter eventos agudos aí cardiológicos. Sim. E aqueles que já têm evento, eles têm chance de recorrência. Recorrência, né? Então, isso é muito alto. Né? E o estresse é aquilo, né? O cara não é aquele paciente que não tem tempo para nada, né? Só que você vai ver, o dia tem 24 horas. Sim, sim. E aí são escolhas conscientes. E assim, eu sempre faço uma autoanálise do estresse também na vida médica, né? Na minha vida. Porque essa regulação própria sua da sua parte emocional, né? Sim, porque você levar uma vida com uma carga de trabalho que a gente tem, não é para todo mundo e também você tem que entender o seu limite, né? Então essa coisa e saber que tem tempo para tudo, né? Quando você tá ali naquele grau de estresse, você tem que tentar se autorregular. Você tem que ter uma válvula de escape. Eu sempre pergunto para o paciente qual que é a sua válvula de escape nesse contexto, porque às vezes você não consegue sair daquela demanda de trabalho. Por si só, pessoas que vivem com metas, mas você consegue modular sua resposta àquilo. Olha, eu vou te dar um exemplo. Minha mãe é uma psicanalista que ela é muito atarefada. Ela tem muito paciente, ela chefia um curso de pós-graduação, dá aula na medicina, consultório. A vida dela é a famosa vida louca.
E olha para você ver a sabedoria da pessoa e o quanto a pessoa sabe se autorregular. Ela não abre mão da academia dela. Ela faz aula de canto e aula de inglês. E o segredo está aí. É você saber desligar para cuidar de você também. Cuidar do seu emocional, da sua parte física, não é? E isso não tem preço. E é importante as pessoas enxergarem isso, que é isso que eu acredito que você faz, o que eu faço com meus pacientes também. De mostrar essa importância, olha, aquele momento ali do seu trabalho, mas parou ali, acabou ali, você tem que cuidar de você. Você tem que ter um bom profissional para te assistir da parte física, um bom terapeuta para você conversar, até para você liberar isso, né? Isso aí vai te trazer impacto ali na frente. Isso é verdade. Né? Eu vou falar da nossa jornada, assim, enquanto médico, né? Os médicos, teve um estudo aí, acho que foi no JAMA, não sei, no JACC, enfim, que 47% dos médicos estão relatando risco de burnout. Sim, né? Na pandemia ficou muito evidente isso, né? E falar que eu nunca tive momentos assim bem complicados. Você teve isso? Na pandemia? Não, no sua... No momento da minha vida, sim, principalmente nessa fase que a gente está... eu não romantizo a vida e acho que às vezes a gente está numa decisões assim de vida que não tem como ser diferente, mas são coisas transitórias. A gente tem, por isso que eu falo, sempre essa análise que eu faço. Sim. Quando vejo que tem alguma coisa que não está fazendo sentido e afetando muito esse lado, porque aí a família sente, o meu eu, assim, né, enquanto pessoa mesmo, sabe? Porque a gente tem caixinhas que a gente, na vida, a gente tá, né? A caixinha do cuidar de si, a caixinha do trabalho, a caixinha do amor e a caixinha do brincar, que eu falo que é de lazer. Às vezes, se você deixa a caixinha do trabalho muito grande, ela toma espaço. Tem momentos que ela vai estar muito grande, por momento da residência, momento que você está indo num são projeto momentos transitórios, né? Sim, mas o ideal é você manter a maior parte do tempo as caixinhas ali nos tamanhos que elas devem ser. Sim, mas sempre ter elas ali, né? Sempre ter, porque assim, também você tirar o trabalho, você fica uma pessoa também produtiva e não é legal. Ou você só fica no lazer, você é o quê? Não, também, você quer viver a vida não dá, no né? oba-oba? Então você tem que ter esses pilares assim, mas então eu já tive sim, e isso o que me ajudou bastante foi a atividade física e a psicóloga. Aí, ó, isso que eu psiquiatra sempre falo. Também um momento. Isso que eu sempre falo. Outra coisa, dormir bem. Dormir bem. Eu sou mãe, né? Então a gente está aí no... Dormir bem, o quanto isso é importante, né? Não, assim, e na parte física mesmo, né? Pessoa que não dorme bem, ela é uma pessoa inflamada, ela libera catecolaminas, não é? Sim, não, e o fato de você não dormir bem, só a questão das horas do sono já influencia nos seus níveis de glicêmico, exatamente. Influencia às vezes nos seus níveis de pressão. Exato. E mais ainda, quando você tem distúrbios piores do sono, como a apneia do sono, AVC, você não controla a sua pressão. Você fica só aquele paciente. Tanto é que um dos critérios é paciente que está somando medicação, avalia o sono desse paciente. Sim, faz uma polissonografia, né? Ali, aí você faz, você coloca o tratamento, ele às vezes melhora 90%, tira ali a medicação, você consegue só com monoterapia ou combinação baixa dose controlar a pressão. E vem cá, conta nessa câmera ali, o que mudou na sua rotina diária depois que você deu uma mergulhada nesse universo novo aí? Olha, a gente fica mais autoconsciente, né? Então eu hoje procuro assim pensar muito nas minhas escolhas de saúde, de alimentação. Exercício físico era uma coisa que eu gostava, mas hoje eu tô mais, sei lá, eu tô bem focada na parte da atividade física, porque é uma coisa que me traz, além da melhora de saúde, a melhora de saúde mental também. A questão da alimentação, Vem cá, vamos lá. Hoje nós estamos gravando aqui, dia X. Vou falar para o público que vai ter gravado aí. Mas vem cá, hoje, a Natália antes do estilo de vida e hoje. Hoje você está falando dessa consciência. Como é que era o seu dia de hoje, num dia que você não estava? Não estava? Eu procrastinava muitas coisas, sabe? Eu falava, não, hoje não. Começava às 7, parava às 8 da noite. Não, começava às 5 e não parava. Eu não parava. Saía pro plantão. É uma coisa que eu trabalho, eu sou extremamente workaholic. O problema é que eu gosto de trabalhar e, assim,
tem que dar uma segurada e aí colocar a caixinha da diversão, às vezes, No do momento com seus brincar com os meninos. meninos, com a minha parte, às vezes de ter uma conversa com as amigas. Com os amigos. Isso tem constante tema na minha vida, porque eu realmente, a minha tendência é sempre querer trabalhar mais. E vem cá, assim, você tem... Qual que é o papel, assim, da médica mulher nisso? Porque eu acho que a mulher, todo respeito, ela tem um tato melhor para lidar com isso que o homem. Eu não sei se eu estou errado ou não. Sei lá, a mulher ela tem uma sensibilidade maior, é dela. E eu acho que a mulher médica, ela encaixa muito nesse perfil do estilo de vida. Ela trata com mais sapiência do que o homem médico. Não sei se eu estou certo ou não, mas até conversando com você aqui, você fala tudo numa calma. E eu acho que isso levar para os seus pacientes, eu acho que a mulher médica, ela tem... Qual que é a sua percepção sobre isso? Olha, eu acho que a mulher médica realmente, por questões mesmo do feeling, da questão dela, ela tem uma tendência a tratar melhor esses assuntos com mais tato. Jogo de cintura, a mulher tem jogo de cintura. Até a questão do autocuidado, a mulher tem que fazer o autocuidado E aí dela. que tá, que eu acho que ela é a paciente zero. Então, não adianta. Muito legal, né? Mas esse papel, o que você acha dessa questão da mulher médica? Eu acho que ela tem que ser o exemplo vivo. Sim. Não adianta eu chegar e falar assim, numa roda, olha pessoal, vocês têm que comer bem, né? E eu mesma tá ali ruim com isso. Por isso que eu acho que, porque ela tem uma tendência de trazer tudo para si, porque já tem as demandas das atividades de mulher, no sentido de mãe, querendo ou não tem mais essa demanda. E a mulher médica, ela tem essa demanda também dessa profissão, que é um pouco mais pesada mesmo em relação a várias pessoas ali, decisões e tal. Então, ela junta essas duas coisas, a tendência dela é muito ser sobrecarregada. Então, se ela quer propagar uma mensagem, ela também tem que ser a paciente zero. Então, por isso que eu estou sempre falando para você que eu sempre estou tirando essa questão de me olhar para poder também tratar. Sim. Então, ela tem um papel crucial nisso, ela é realmente uma pessoa que intuitivamente ela vai propagar essa mensagem de uma forma até mais natural, mas se ela não tomar cuidado, ela vai para um outro polo muito fácil. Entendi. E vem cá, como é que você enxerga a função do médico que vai lá, acolhe o seu paciente, que educa ele, que acompanha ele toda a jornada de tratamento dele, do que aquele médico que é mais só prescreve? Ô, seu nome, tá? Losartana, volta daqui tanto tempo. Eletrocardiograma. Como é que você enxerga isso aí, a função do médico que tem essa visão mais global? Olha, é aquele médico, eu falo que é o médico de milhões, né? Ele cabeceia, ele cobra escanteio, ele chuta, e aí ele vai cobrar e vai fazer o gol. E da mesma forma que ele é um médico que é o médico completo, ele vai ter que ter algumas decisões dentro do mercado médico enquanto empresário, vamos dizer essa palavra aqui, empresário, negócios. E aquele cara que está assim, ele às vezes ele está numa rotina que até para ele é estafante e ele não consegue sair daquilo. Então exige coragem. Os pacientes buscam mais esse perfil de médico que acolhe, que liga. Sim. Eu vejo isso no meu consultório, sabe, Natália? Como eu faço muito procedimento, hoje eu terceirizei um pouco esse serviço de ver o pós-procedimento. Mas eu ainda consigo, eu fazia isso tudo, e eu vejo que os pacientes, quando eu ligo, pergunto como é que está no mesmo dia ou no dia seguinte, pós-procedimento, passa um tempo, pergunta de novo, eu acho que esse acolhimento, o paciente ele se sente mais valorizado, eu vejo uma diferença muito grande nisso aí, sabe? Mas com certeza, você está experimentando e já vem experimentando isso há algum tempo, né, com a sua prática clínica, então você sabe que o olhar muda tudo e você com certeza consegue se posicionar ali com um médico que realmente o paciente confia até mais. A gente já tem intuitivamente uma questão da sociedade ter uma confiança na gente. Sim. Isso ao longo do tempo tem se perdido. Sim, concordo, né? Que hoje em dia muita gente não respeita, até porque infelizmente nós temos maus profissionais na nossa área. A própria área se prostituiu, né? Profissionais que não são assim de acordo com o que deveria ser, né, como conduta e tal. E aí você aparece como essa figura que realmente está ali olhando o paciente com um olhar mais de empatia,
pode parecer pouco, mas a gente está tão sem isso que o paciente ele consegue Acaba realmente cativando o teu paciente. demais, demais. E não é nada mais do que justo, né? Pra gente estar Que é o correto, né? É. E lá na CardioCore? Lá, como é que é essa visão integrada lá? Como é que funciona? O paciente entrou lá, como é que é o dia a dia lá? Bom, a CardioCore, né, com essa visão aí nossa do estilo de vida, ela tem se posicionado Você também. tem equipe multidisciplinar lá? Conta um pouquinho pra gente. Então, hoje a gente trabalha com um atendimento, lógico que consultas pontuais ali, desavulsas, né, com o segmento de pacientes, mas a gente oferece hoje um plano de acompanhamento para esse paciente. Bacana. Para ele ir de um estágio ali de, às vezes, um paciente que está ali a gente fala check-up, não gosto dessa palavra, mas um paciente que a gente olha os índices dele e está um risco ali de ele evoluir para uma doença crônica e, às vezes, ele ser um hipertenso, ou ele já é um hipertenso ou ele já teve um infarto. Sim. Para todos esses perfis, a gente tem um plano de acompanhamento que envolve você estar estruturando hábitos saudáveis ao longo de um tempo com uma equipe multiprofissional. Com metas. Com metas. Semanalmente a gente entra em contato. Eu tenho um aplicativo que a gente estabelece as metas, manda e consegue ver o engajamento. Aí a gente entra em contato com esse paciente semanal, que 10, hein? aciona ele e fala, isso aqui não funcionou. E isso tem ao longo de um tempo, porque, aí, como eu falei... Se não funcionou, você traz esse paciente de volta e vê... o que está acontecendo. Porque rever o plano terapêutico, né? Sim. Uma coisa funciona para um, então não dá para falar que para você vai emagrecer em 3 meses. Não é assim. Sim, não é. Às vezes não é assim. Mas aí a gente constrói esses hábitos nos primeiros meses, nos segundos meses a gente engaja e previne recaídas, e nos últimos meses do plano de acompanhamento, a gente celebra realmente essa conquista, né? E dentro uma dúvida, qual é essa prevenção de recaída? Como é que previne? É assim, imagina, você tem um paciente que está lá e ele... Vou falar do cigarro, tá? Largou o cigarro. E aí você... 3 meses você largou o cigarro, legal. Se você não vê esse paciente num período ali de uns 6, 7, 8 meses e não está com ele toda semana, você não consegue mapear os gatilhos de recaída dele. Às vezes, sei lá, o cara vai numa festa, vai querer fumar. Exato, porque a gente é assim, né? Às vezes, eu melhorei do antibiótico, 7 dias não, melhorei com 3, vou parar. Mesma coisa os hábitos. O senhor parou tudo. E aí ele começa a ter algumas coisas. Ele tendo alguém que ele vai reportar, e de um ambiente de segurança, de conforto ali, ele vai falar, doutor, eu senti vontade de fumar. Vem cá, mas e isso lá na tua clínica é feito por você ou você tem uma equipe que trabalha, que liga, entra em contato? Quando ele está no plano de acompanhamento, semanalmente tem o grupo lá do educador físico, da Nutri e comigo. Quais são esses profissionais? Você tem lá educador físico, nutricionista? Nutri. Nós temos umas parcerias com algumas psicólogas, não estão lá dentro como a Nutri e o educador físico. Mas estão à distância, mais indicadas, né? Isso, é a mesma coisa, a psicoterapia. Então ali é de sobreaviso, né? Porque eu acho que, da mesma forma que eles precisam de um feedback, eu também preciso ter confiança no profissional para ter um feedback ali adequado do paciente. Então, eu até estou querendo buscar uma pessoa para estar dentro ali, mas eu já tenho parcerias com pessoas que eu posso ligar e falar como que está o tratamento. Faz a diferença, né, Natália? Com certeza. Você ter nutricionista, o educador físico, eu acho que é uma profissão tão importante que, às vezes, muitos não lembram da educação física. Né? Eu fiz questão de trazer 2 personagens aqui, que são pessoas próximas a mim, para mostrar o quanto o paciente melhora com esse profissional. Ele vai conseguir fazer para cada perfil de paciente. Isso. E também tem a questão da fisioterapia, em alguns casos, tá? Lógico, importante. Reabilitação cardiológica. Reabilitação cardiopulmonar também tem uma parceira, sempre a gente está entrando em contato. Então, eu tenho esse ecossistema que me reporta. E esse plano terapêutico, ele fideliza o teu paciente, né? Fideliza e me dá uma satisfação, digamos assim, até pessoal mesmo. Porque, cara, quando eu vejo a melhor coisa que tem. impactando a vida da pessoa de verdade... mas você quer esse paciente para sempre? Você quer que ano que vem ele esteja... Não, eu quero ser... Ele engajou, está ali, ele tem uma base boa. Ele está fidelizado a bons hábitos, né? Ele conseguiu passar toda essa trajetória. Gente, eu quero só pontualmente ver esse paciente ajustar. A gente vê necessidades do paciente. Beleza, mas eu acredito que o trabalho que a gente faz, esse paciente ele vai entender, porque não é uma coisa assim pontual. A gente não faz promessas vazias nem falsas. A
gente fala a realidade. E não tem hoje. A medicina está tão avançada que Sim. voltar ao básico, bem feito, ainda é uma coisa o melhor. Que é bem bacana, né? Então, eu acho que é uma coisa sensacional que eu comecei a trabalhar. Hoje tem outros colegas cardiologistas também que trabalham comigo. Bacana. E elas trabalham nessa visão. Nessa linha de... Nessa visão. E vem cá, nós somos da área da docência também, né? E você replica isso lá para os seus alunos? Essa questão dessa visão com estilo de vida? Como é que a Natália, agora na docência, lá na universidade, lá na instituição, pré-estilo de vida, com aquela visão não tão igual você tem hoje, e a Natália agora pós-medicina, você replica isso lá com os seus alunos? Mostra isso para os seus alunos? Mostro. Antes eu era uma pessoa mais assim também, porque não sei o quê, também não fez estilo de vida, até que voltou em menos de um ano de infarto, fez uma revascularização ali, ó, você vê. Hoje você já começa a querer entender o contexto desse paciente, né? Você começa a entender que não é assim. E aí hoje eu vou passar a visita nos leitos, aí eu converso. Você começa a ver os gatilhos que ele tem. Os gatilhos. Aí vou dar uma alta, eu falo, pessoal, vamos analisar isso aqui? O que vocês acham? O que você acha do pilar desse paciente? Como que está a questão do engajamento? Como que são as conexões sociais? É possível que esse paciente vá conseguir tomar essa medicação? Se ele não tem, se ele está nesse isolamento social. É a questão talvez social, né? Porque como você falou, ser biopsicossocial. Então, vamos às vezes chamar a fisioterapeuta aqui, vamos engajar a família. Sabe um profissional que às vezes a gente precisa ter conosco? Assistente social. Assistente social, é engraçado que eu rodei um tempo no INCOR, no ambulatório de insuficiência cardíaca, porque minha paixão é insuficiência cardíaca. Era os ICC da vida? Os pernas inchadas, os espineicos lá. E aí, o trabalho da assistente social lá é fenomenal, porque assim, você vai listar o paciente para transplante, se ele não tem perfil social, ele nem entra na fila. Gente, mas é um coração, tudo bem, ele não vai ter. Ele vai pegar senão aquele não vai órgão adiantar. nobre lá e ele não vai tomar Não vai nada. conseguir, cara. Então, assim, é fantástico o trabalho dela. É fundamental, não é? Eu via isso lá na FAMERP. Tinha jeito, como é que você vai prescrever um remédio caro para o cara que não tem condição de pagar? Então, a assistente social, ela manejava muita coisa. Mas isso, então, você replica na docência, né? Então, para os seus alunos... você assim, com o tempo, com as questões, a gente não consegue fazer aquele com a demanda trabalho tanto. maior. Hoje em dia já até tem ambulatórios, por exemplo, acho que no Dante, acho que tem ambulatório, no INCOR, não sei, de medicina e estilo de vida. Sim, mas tem. aqui a gente faz aquela visita com o olhar, a gente faz o aluno pensar, né, com aquele olhar mais... E você mostra isso para os alunos, né? Fala da importância de não ter só avisar a doença em si. Não, eu falo bastante sobre isso. Falei, às vezes o paciente precisa ser empoderado do que é uma doença crônica. Eu vou te falar um negócio para você. Lá na universidade, eu lido muito com isso. Vou te dar o exemplo de um caso aqui. Uma vez chegou uma paciente lá, ela chegou literalmente na cadeira de roda e com a dor. Ela não conseguia levantar de tanta dor. E a doutor, tal, não sei o que, puxando a história dela, olha para você ver. Ela tinha feito uma prótese de quadril. Sabe o que aconteceu? Por que ela estava com essa dor? Travada a coluna dela. Ninguém nunca tinha posto a mão nela. Dor no quadril. O que fazia? Inflamatório. O que essa mulher aconteceu com ela? Insuficiência renal. Insuficiência renal. Aí, tirei ela, conversamos com ela, usei a estratégia de trazer a confiança dela para cima de mim, mostrando isso para os alunos. Bate-papo, comecei a falar da vida dela, o que levou a fazer isso, os problemas que isso acarretaram no dia a dia, na convivência social dela, enfim. Fui conquistando, o primeiro passo dela foi conquistar a confiança dela para ela abrir o jogo para mim. Bom, aí ela deixou eu examinar ela. Na hora que eu vi ela andando assim, eu falei, gente, essa mulher está com encurtamento do membro de um lado para o outro, que eu nunca vi um negócio desse. Eu fiz uma medida lá nela, tinha dado mais ou menos uns 11 centímetros de uma perna para a outra. Nossa. Bom, pedi um exame que detecta. Resumindo, ela voltou uma semana depois com um exame, 13 centímetros de diferença de uma perna. 13 alguma coisa. Você imagina 13 centímetros de diferença de uma perna para a outra. O que isso vai sobrecarregar até lá em cima. Botei um salto, uma palmilha nela com compensação. Ela voltou um mês depois, assim, até mandou fazer e tal. Voltou andando, rindo de orelha a orelha. Nossa, que legal.
E falou assim, e isso assim, já 9, 10 anos que ela já vivia com isso. Começamos a tratar essas compensações. Cara, essa mulher ficou agradecida pro resto da vida. Por quê? Alguém primeiro conversou com ela, não teve aquele olhar só medicamento, medicamento, medicamento. Pelo contrário, tirei todo esse anti-inflamatório, mostrei para ela que isso aí ia trazer prejuízo para ela. Pus a mão nela, quer dizer, coisa que ninguém tinha feito nisso, ninguém tinha detectado isso nela, essa diferença do membro. Eu falei, a senhora passou por quantos médicos? Doutor, passei em trocentos, ninguém nunca me mediu. Meu Deus. E aí, tá feliz da vida e é outra pessoa. Bacana, né? Então, eu acho que essa visão desse ser biopsicossocial, de você ter um olhar mais global para o negócio, isso é fundamental. E a gente precisa ensinar isso para os alunos. Sim. Pôr a mão no doente. Né? É um jogo que... Tirar essa questão precisam entender, né? De ficar, dor, ressonância, dor, isso aqui. Acaba não pensando. Abdômen, ultrassom de abdômen, tomografia. E acaba não raciocinando. E outra, facilidade da universidade, de você ter várias especialidades ali. Eu falei, lá fora não é assim, a realidade né? é outra, exato. né? Exato, é você tendo que dar conta ali daquelas demandas, você não tem uma boa anamnese, né? Exame clínico. E como é que você incentiva os seus pacientes? Fala uma estratégia que você usa aí. Conta pra gente aí. De incentivar eles na mudança de estilo de vida. Bom, eu acho que assim, a principal parte é a conexão. Eu tento é o primeiro passo, contexto, né? É você trazer ele para você, né? Avaliação também é uma coisa que, às vezes, se ele nem contempla aquilo, eu não consigo. E aí eu tenho uma estratégia que é bem bacana, que eu tenho um protocolo, não, um programa que eu mando para eles anteriormente, antes da consulta, onde mapeia o estilo de vida deles. Eles é tipo um questionário? É tipo um questionário. Eles só respondem. Só que aí lá na consulta eu consigo mostrar para ele. Você faz um filtro desse questionário, que ali você já tem mais ou menos o perfil dele. Esse questionário já vem com todas as coisas que eu preciso saber, por exemplo, no pilar sono. Aí tem lá, aí eu vou conversando e vou falando, mas eu já analiso antes, né? Então lá ele fala as barreiras para o paciente se alimentar, as coisas que ele vê valor, que faria ele se alimentar melhor. Então, às vezes, uma barreira é o valor, de preço, né? Preço das coisas. Um incentivo é peso, né? Isso aqui. O paciente do sono e tal. Vai tendo várias coisas. É um formulário Esse bem questionário completo. prévio, ele te faz um filtro importante para o andamento da tua consulta, né? Inclusive, aspectos psicológicos do paciente. Que o paciente ele tem um propósito importante, é um paciente que tem uma aceitação bacana das coisas. O ambiente familiar colabora. Conexões sociais avalia. E aí, se eu vejo qual que é o pilar que está ruim ali, avalio esse paciente, pergunto para ele, e aí, o que trouxe você aqui? Mas o que você gostaria de estar fazendo agora que você não faz? Eu queria dormir melhor. Então, eu uso essa motivação para motivar os demais, entendeu? Os demais hábitos. Esse primeiro obstáculo que você enxerga porque, ali, assim, trabalha nele. Não tanto que eu enxergo. Às vezes eu enxergo algo muito ruim, mas aí eu vou perguntar para ele, às vezes o sono dele está péssimo, aí eu vou perguntar para ele, ele fala assim, eu queria, sei lá, parar de fumar. Mas ele está com sono ruim também. Então, o que a gente faz? Aí você ataca primeiro. A motivação. Fala, olha, talvez essa questão do sono, eu vi aqui que o seu sono está ruim, realmente o cigarro pode estar contribuindo com isso, né? Porque aí você fuma lá naquele final da noite, dá aquela pico ali. Então, sim. Então, como que a gente vai fazer para isso? Aí eu traço metas com ele já na primeira consulta. Bacana. Acho que ter essa meta assim, já é bem importante. Falar, então, alguns casos, que apesar de às vezes não fechar o plano de acompanhamento, enfim, que é melhor até para mim, porque eu não consigo ficar fazendo todas essas coisas se o paciente também não ter esse engajamento. Falar, então, nós vamos nos ver tal dia aqui, mas eu quero que essa meta você faça. E você vê como na cardiologia agora, você vê o futuro da cardiologia caminhando para essa questão da medicina do estilo de vida, ou você acha que ainda por muito tempo vai ser aquela questão muito centrada na doença, muito medicamentosa? Como é que você enxerga isso para o futuro? Hoje a própria sociedade já reconhece assim, a importância disso, tanto é que do capítulo ali da revista da SPC aí, no semestre passado, esse semestre não lembro, não, foi uns 2 meses atrás, foi só sobre medicina do estilo de vida. Então eles já estão vendo isso. Está tendo um olhar bem direcionado para isso, né? Isso, porque a cardiologia, assim, sinceramente, hoje a gente faz uma
troca de válvula aórtica com uma punção aqui na virilha. Hoje, essa a gente questão troca uma válvula com uma punção. Do futuro da medicina, da questão das tecnologias novas, facilitou demais, Tá né? demais. Tá mas menos ainda invasiva, né? Mas nós ainda esbarramos nos problemas que são básicos. Que é o cara que não tem essa visão para uma alimentação adequada. Aí ele vem somando várias doenças, etc. E eu não continuo querendo pensar ali na minimamente invasiva, mas é aqui, no hábito de vida dele, que seria bem mais efetivo ali se eu intervisse antes. Né? Mas olha, esse trabalho que nós fazemos, às vezes de mídia social, de podcast, eu acho que isso é muito importante, porque a gente leva informação técnica, com qualidade, para esses pacientes que às vezes não dão essa atenção. Olha, cara, você precisa fazer uma caminhada, a importância do exercício, a importância de se alimentar bem. Eu bato muito nessa tecla da questão do preparo do solo. Olha, não adianta se você tiver com inflamação no intestino, ele é o gatilho para a inflamação à distância. Então, eu acho que esses conteúdos que você fornece, que eu forneço, que tantos outros fornecem, é o ponto principal. E mais políticas também das sociedades, né? Disseminarem isso, desses bons hábitos, de ter um acompanhamento com os profissionais específicos aí, né, multidisciplinares. Eu acho isso muito importante, né? Hoje a gente ter essa visão, você encontrar profissionais como você, eu fico muito mais segura de encaminhar um paciente para você do que para um colega que não tem essa visão. Você sabe que o cara vai ter essa visão, vai ter esse olhar para esse problema, né? Sim, hoje a gente se organiza realmente para que... É muito difícil, às vezes, você encaminhar para um colega que ele não vai ter essa visão e você não tem... Você fica meio sem feedback daquilo. E a gente tem essa preocupação de precisar. Não, eu bato muito nessa tecla. Eu trabalho com muito fisioterapeuta, educador físico, nutricionista. Vou dar um exemplo agora de um paciente, poxa, o cara estava com um problema no joelho, uma condromalácia, um desgaste na cartilagem do joelho, que se ele ficar fazendo agachamento com muito peso e ficar correndo, mandei ele para o profissional dele. Eu tive que conversar com o profissional. Sim, o paciente voltou para mim e falou, doutor, conversa com ele para mim. É muito mais fácil a gente ter essa sincronia. Pessoas de confiança, cuidado, né? Lá na clínica com as colegas, às vezes ela, eu estou pensando, falei, isso aqui não vai dar certo neste momento para esse paciente. Vamos traçar uma meta. Eu sempre, antes de traçar uma meta nova da semana, eu converso com ela da impressão dela. E ela fala, eu queria fazer isso. Falei, dá uma reduzida. Sim. Ele está numa situação pessoal, se a gente ficar dando metas muito diferentes, vamos começar devagar. Isso. E tem, assim, casos bem interessantes de pacientes que, eu vim porque eu queria usar caneta. Aí a gente colocou... Desmistifica um pouco isso? Eu falei, não, você pode até querer usar caneta, mas primeiro você vai fazer o básico bem feito, e você me fala. Depois de 2 meses, o paciente tinha emagrecido 10 quilos com já larga coisas a mão, básicas, né? assim. Não, acho que melhor não, né? Você está indo bem, o que você acha? Beleza. Então, bacana. Assim. Bom, nós estamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Olha, foi um bate-papo bem legal, eu gosto muito dessa área, então eu já estava querendo conversar com você já há um bom tempo e a gente é muito similar nesse propósito de fazer uma medicina um pouco mais diferente, com um olhar um pouco mais para esse estilo de vida. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem final para os seus pacientes que o seguem, depois falar também onde que as pessoas podem te achar, onde está a Cardiocor. Fala um pouquinho ali naquela câmera, por favor. Então, minha mensagem final é que hoje você está construindo um legado de saúde e que você vai ver lá na frente através de um brincar com seus netos, de um celebrar um casamento, de você dançar na formatura da sua filha. Isso que a gente, no fundo, quer que aconteça. No final, não é só um índice, você não é um índice, você é uma pessoa que precisa viver feliz. Então, quando a gente fala de medicina de estilo de vida, a gente fala de vida feliz. Acho que era esse o recado. Onde o pessoal te acha? Vocês me acham na Qual que é o seu Cardiocor. Instagram? Meu Instagram é @doutora Natália Camarão. E a Cardiocor está ali na Rua Miranda Reis, no centro. Tem também o Cardiocor MT, também pode entrar em contato, que se quiser marcar uma consulta também, através do WhatsApp, tem um link lá. É isso aí, pessoal. Nós temos uma parte final, que é um bate-volta. Eu vou falar uma palavra e você fala o que vem à mente, tá? Um hábito que você tem. Água com gás. Sério? Sim. Nossa, eu adoro água com gás. Nossa, um gelo e um limão ainda junto. Nossa.
Cara, me deu até vontade agora. Sim. Uma música. Ah, eu escuto muito música. Eu tô escutando uma do Tiaguinho. Você quer de cabeça em pé. Você quer que fala de fé. Eu tô adorando essa música aí, porque eu vou dirigindo na estrada e fico cantando. O que te motiva? São os Construir, pacientes, né? Acho que construir um legado de saúde aí e no coração Como é de cada gratificante isso, né? Você, o paciente te relatando, você vê ele com melhores índices e ele te relatar. Eu acho que isso não tem preço que pague isso, né? A família para você? O motivo de eu fazer tudo que eu faço. Perfeito, bacana, muito legal. O hobby que você tem? Correr. Correr? Gosta de correr bastante? Adoro. Então, no final, nós vamos ter uma surpresinha para você que você vai gostar. Que legal. Mais uma vez, obrigado, Natália. Você colaborou muito, enriqueceu muito o nosso podcast aqui. A mensagem que você deixa para essas pessoas, e eu fico muito feliz de trazer aqui, porque a gente rema, né, cara? Levar essa mensagem, muitos não têm essa visão, e eu sou um cara que tem essa visão. E eu levo isso em todo lugar que eu vou. E ter uma pessoa como você, da sua especialidade, que é a cardiologia, com toda essa formação, que leva essa mensagem para frente, isso é muito gratificante e enriquecedor, viu? Estou muito feliz de te ter aqui. Obrigado, viu? Eu que agradeço o convite. Eu também para somar e, mais que isso, te parabenizar pelo seu trabalho excelente. Obrigado. É isso aí, pessoal. Cuidar do coração vai muito além que tratar uma hipertensão, uma doença da vida, né? Tem que ter equilíbrio, né? Propósito, coração. Conexões sociais, muitas conexões, né? Até exatamente. Bom, pessoal, estamos encerrando esse episódio. Mais uma vez agradecendo a doutora Natália. Lembrar dos nossos colaboradores, né? A Reviscom, produtos, você que tem as famosas ites da vida, bursite, tendinite, venha conhecer a Reviscom. Para quem me acompanha, eu uso muitos produtos da Reviscom, tenho certeza que você que vai usar vai adorar esse produto e não vai querer largar mais. É isso aí, pessoal. Tchau, tchau.